Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Escritura, usando a Bíblia, a Palavra de Deus, como seu guia. Como é que você pode resolver os seus conflitos conjugais? Hoje eu vou falar sobre como evitar a falta de diálogo no seu casamento. As pessoas às vezes mais falantes, vamos dizer assim, dentro do casamento, as mais comunicativas, elas ficam às vezes espantadas com a falta de diálogo no casamento. E eu já vou começar contando um testemunho meu e da Ângela, né? Quando nós nos casamos, nós viemos de criações diferentes. A família da Ângela sempre foi uma família, ainda hoje, né? Uma família muito unida, muito apegada, uma família foi criada sempre junta e muito comunicativa, todos eles muito comunicativos. E na minha família não, a minha família sempre foi uma família mais assim, vamos dizer, mais tímida, mais distante um do outro. A gente conversava, mas conversava o essencial, a gente dialogava, mas os diálogos eram sempre os diálogos monossilábicos, né? Respostas curtas, respostas objetivas. E o papo sempre foi assim lá em casa. E nós nos criamos, fomos criados assim, né? Pelos nossos pais. E quando eu me casei com a Ângela veio dessa criação de conversar, de dialogar e de conversar bastante, de conversar com detalhes, e eu não. Isso, quando nós nos juntamos, foi um choque, principalmente para ela. Ela queria conversar, ela queria dialogar, ela queria saber os detalhes do meu dia de trabalho, e eu sempre dava aquelas respostas costumeiras que eu havia aprendido na minha casa. Aquelas respostas rápidas e objetivas, sem detalhes, né? Sem muita conversa. A conversa era pouca. Isso causou alguns conflitos logo no início do nosso casamento. Graças a Deus, nós nos apercebemos dessas diferenças. Mas ainda hoje, essa diferença causa alguns problemas no casamento. Nós estamos cuidando de um casal nesse momento em que eu estou falando com vocês, de que está sofrendo por isso. O marido muito calado, muito quieto, com a conversa pouca, e a moça, a jovem casada, ela é muito efusiva, ela gosta de conversar, ela gosta de bater papo. Ele chega do trabalho, quieto, na dele, sossegado, né? Sem muita conversa, boa noite, bom dia, e ela quer os detalhes, ela quer conversar, ela quer dialogar. Os dois estão errados e os dois estão certos. Eles precisam dialogar, ele precisa conversar, ele precisa dar os detalhes que ela precisa. Enfim, é preciso saber como é que a gente evita isso e como lidar com um marido ou uma esposa que conversa pouco, que não dá esses detalhes, ou mesmo que não quer dialogar, em hipótese alguma. E isso é um fator que piora um pouco a questão do diálogo no casamento. Maridos e esposas que simplesmente não querem dialogar. Essa coisa da falta do diálogo, ela ocorre quando um comunica, né, e não recebe a resposta adequada, a resposta às vezes que ele deseja que receber. Ele não recebe esse feedback, né? Ele fala, ou a esposa ou o esposo falam, fazem a pergunta e o outro não tem nenhum tipo de opinião sobre aquilo, o outro não quer dar
nenhum valor a esse tipo de diálogo, ele não responde, ele não fala nada, fica quieto, simplesmente fica quieto, ou quando responde é um diálogo assim monossilábico, e esse é um perigo também. Eu tinha esse tipo de diálogo, esse diálogo monossilábico, de responder sim, não, talvez, tudo bem, né? Tá bom, essa coisa curta. Eu tinha esse tipo de dificuldade no diálogo porque não fui criado onde eu fui criado. Na casa dos meus pais nós conversávamos pouco, e conversávamos pouco mesmo. Tive que aprender, ser humilde bastante para perceber que eu precisava aprender a dialogar com a minha esposa, se eu quisesse ter um casamento que tivesse esse tipo de diálogo, não é? E um bom diálogo. Agora, infelizmente alguns casais confundem essa questão da falta do diálogo e dão algumas desculpas para isso. Eu estava conversando com um marido e conversando com ele sobre essa questão, a esposa reclamando que ele fala pouco, que ele não conversa com ela, que ele não dá atenção para ela, que ele não dialoga com ela. Então ela falando sobre isso, e esse esposo dizendo para mim da sua timidez e falando que ele era tímido, que era por isso que ele não conversava. E eu perguntando para ele, sim, mas você é tímido até com sua mulher, não é? A pessoa que você convive todos os dias. Será que é uma boa desculpa isso, essa questão da timidez? Algumas pessoas confundem que essa falta de diálogo com timidez, não é? Timidez com os outros até vai, timidez com pessoas que você não conhece até a gente tolera, mas timidez com sua própria esposa, timidez com seu marido, não pode, não é? Essa timidez tem que ser quebrada, e isso não pode ser desculpa para falta de diálogo no casamento. Uma outra desculpa que não pode se confundir com falta de diálogo é a falta de tempo. A gente não conversa porque eu não tenho tempo. Eu trabalho de sol a sol, eu faço muita coisa e eu não tenho tempo de dialogar. Olha, você não consegue arrumar tempo para dialogar com a sua esposa, com seu esposo? Não é possível isso. Tem alguma coisa errada nesse casamento. A gente cuida de um casal que o marido trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele toma o seu banho, né? Faz o seu jantar ali, come alguma coisa e vai para o quarto, sozinho. Porque, segundo ele está trabalhando num projeto pessoal, não é? Ele trabalha com projetos e ele está fazendo um projeto pessoal e ele precisa ficar no quarto sozinho fazendo o projeto. E a mulher reclama dessa falta de atenção dele para com ela e para com os filhos. E é natural que ela reclame. Ele não pode chegar de casa do serviço, já ficou o dia inteiro fora, chega, ela também trabalha fora, ela trabalhou o dia inteiro, os dois, eles chegam, ela querendo contar o seu dia, querendo conversar, querendo saber do dia dele, ele toma um banho e vai para o quarto, ficar sozinho. Não pode. Essa falta de diálogo, e aí a desculpa dele é: eu não tenho tempo para dialogar. Tem tempo sim. Você precisa arrumar um tempo. Se você não arruma um tempo para sua esposa, realmente o seu casamento vai ficar muito difícil. Muito difícil. Porque é o compromisso que nós fazemos diante de Deus, de que a nossa prioridade agora não são os nossos projetos, é a nossa esposa, o nosso esposo, não é? São eles as nossas prioridades. Então não confunda falta de diálogo com falta de tempo. Essa desculpa, como diz aí, essa desculpa não cola mesmo.
Uma outra coisa que não pode ser confundida é falta de vocabulário. Eu não converso porque eu não sei falar direito. Nós cuidamos de um casal que ele era professor, professor. E a moça que havia casado, com quem ele havia casado, ela mal tinha o antigo primeiro grau, um ensino fundamental, E ele já havia terminado a faculdade, já era professor, e ela dava a desculpa de que não dialogava com ele por falta de vocabulário, porque ela não sabia falar bonito como ele falava, então ela se retraía. Isso é natural, mas você conversa com aquilo que você tem, não é? Você não pode se retrair e dizer que você não vai dialogar com seu esposo porque você não sabe falar palavras como ele fala ou como ela fala. Isso não pode, essa desculpa também não é boa e não deve ser dada. Aí, uma certa vez, a gente estava conversando com eles e ele disse para ela assim, pastor, mas quando ela quer brigar comigo, o vocabulário dela, ela aprende logo. Quando ela está com raiva e na hora da discussão não tem vocabulário ruim, ela fala mesmo, tudo que tem que falar. Ora, se na hora da discussão ela tem vocabulário, ela tem que ter vocabulário também na hora que estiver manso, na hora que tiver as coisas em mansidão, É preciso conversar, é preciso dialogar, não existe desculpa, não há desculpa. Qualquer desculpa que for dada é desculpa esfarrapada, É uma desculpa que é só mesmo para não dialogar. Isso não pode acontecer dentro de um casamento. O casamento foi feito para haver diálogo, para haver essa mutualidade. Existem dificuldades, sim, existem algumas dificuldades para essa falta de diálogo no seu casamento. E boa parte das dificuldades pode ser que estejam em você. Primeira dificuldade é a arrogância, a soberba em relação ao outro. Se sentir superior ao outro. Essa arrogância, essa soberba, em relação ao seu esposo ou à sua esposa. O apóstolo Paulo fala contra esse tipo de atitude. Ele diz assim, olha, considerem os outros superiores a você. Então, nós já cuidamos de casais assim, em que a esposa não sentia vontade de dialogar porque o marido sempre se julgava superior a ela. Ele sempre achava que as opiniões dela e aquilo que ela dizia não prestavam. Ele desvalorizava, jogava em cima das opiniões da esposa um desvalor, desprezava aquilo que a esposa falava. Essa atitude de arrogância, essa atitude de soberba é realmente uma dificuldade para que o diálogo seja introduzido, e seja harmônico e que haja diálogo dentro do seu casamento, que haja conversa. Uma outra dificuldade para essa falta, para esse diálogo acontecer no casamento é a truculência, a resposta bruta, é o jeito de falar, aquele jeito truculento, aquele jeito irritado, aquele jeito mau, de responder o outro. Olha o que o autor bíblico diz aqui, Provérbios capítulo 15, no verso de número 1, o autor de Provérbios diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Essa truculência, essas palavras duras que são ditas o tempo todo,
ou por um ou por outro, elas são um impedimento para que haja diálogo, para que haja conversa, para que haja atenção no casamento. E nós já encontramos alguns casais assim, e já cuidamos de casais desse jeito, que a esposa, ela não conversava com o marido por causa dessa truculência dele, dessa brutalidade dele em dar respostas, em falar com ela, em se dirigir a ela. Nós já encontramos até maridos assim, que ele foge do diálogo com a esposa porque é sempre uma resposta com irritação, é sempre uma resposta com cobrança, é sempre uma resposta com palavras que machucam, e aí a pessoa se retrai. É uma dificuldade mesmo, essa truculência no falar, né? Essa brutalidade no falar é uma dificuldade para haver diálogo dentro do seu casamento. Uma outra dificuldade é a prepotência. Agora, uma prepotência não em relação ao outro, né? Mas em relação às circunstâncias. A atitude da autossuficiência. Eu não preciso dialogar, não preciso conversar com a minha mulher, não. Isso aí eu sei resolver sozinho. A esposa da mesma forma, não preciso dizer nada para ele, não, isso aí eu resolvo. Essa autossuficiência de não conversar com o outro para pedir a opinião do outro, de achar que pode resolver as coisas sozinho, sem comunicar, sem pedir a opinião, sem falar nada. Aí vai metendo os pés pelas mãos, né? Nós encontramos uma vez, nós cuidamos de um esposo, que eles tinham muitos problemas na vida financeira deles. E depois, quando a gente foi conversando, a gente descobriu que o esposo, ele não tinha muita habilidade para lidar com as finanças. Mas a esposa tinha. A esposa era muito habilidosa com dinheiro, com números de cálculo, e paga isso, não paga aquilo, paga isso, paga agora, paga depois, né? Compra isso, ela tinha muita habilidade com isso. Só que o esposo, ele se achava autossuficiente. E como o dinheiro da casa era o salário dele, né? Ele pegava o salário dele e ele mesmo tomava as decisões sem comunicar absolutamente nada com a esposa. E eles viviam nessa ciranda maluca de ficar com dívidas, de ter problemas financeiros. Por quê? Porque ele se achava suficiente, ele não dialogava com a esposa a respeito de dinheiro, de finanças, e estavam sempre em conflito. Até que nós conseguimos, através da leitura, ministrando a palavra de Deus ao coração dele, mostrar para ele que ele precisava comunicar com a sua esposa. Ela era a sua auxiliadora idônea, aquela pessoa que iria auxiliá-lo, que iria dar para ele caminhos para que ele tomasse a decisão certa, que iria apontar para ele algumas direções, queria decidir junto com ele, né? Que iria dar opções para que ele pudesse decidir a respeito do dinheiro, queria dar opiniões, que o aconselharia. A esposa era isso, e nós tivemos que fazê-lo entender, para que agora a esposa, ele pudesse conversar com ela, e ela lhe dar alguns conselhos sobre dinheiro que ele não sabia, né? Algumas direções que ele não pegava, alguns caminhos que ele não trilhava na sua vida financeira. E agora sim, com a sua esposa aconselhando e ele dialogando com ela, nessa conversa, ele pôde aprender a lidar com as finanças. Hoje, o diálogo sobre finanças é bem menos, porque ele já aprendeu
com aquele diálogo que eles tiveram anteriormente. Não é? O diálogo agora é outro, a conversa agora é sobre outra coisa. Então, existem essas dificuldades para se ter um bom diálogo no casamento, né? Agora, apesar de existirem dificuldades, existem muitos benefícios, existem muitas bênçãos do diálogo dentro do casamento. Primeira bênção é a unidade de propósitos. Quando o casal dialoga, quando o casal conversa, eles unem os propósitos. Um fica conhecendo o pensamento do outro. Um fica conhecendo qual é o objetivo que o outro pensa em dar para o casamento, em dar para a casa, em dar para o lar. Qual é o caminho a ser trilhado? E eles podem ponderar e se aconselhar mutuamente. Eles podem conversar e eles podem tomar a decisão juntos, não é? Decidir juntos, pedir uma opinião do outro. Quando existe esse diálogo dentro do casamento, existe essa unidade de propósito, caminha num só. E como num caminho só? E quantas vezes nós temos aconselhado casais que vivem um verdadeiro cabo de guerra quando se trata de objetivos? Ele puxa para um lado, ele quer fazer uma coisa, ela puxa para o outro, ela quer fazer outra coisa, e eles não se conversam. Não existe diálogos franco e honesto sobre isso. Não existe um diálogo com um coração humilde para entender e para harmonizar, trazer unidade de objetivo e de propósito para o casamento. Quando existe diálogo, quando existe conversa, esse diálogo, essa conversa franca, humilde e honesta, ela vai trazer essa unidade no casamento. Agora, quando existe diálogo, também existe amadurecimento no casal. O casal amadurece. Por quê? Porque dialoga, porque conversa. E nessa conversa do marido com a esposa, um ensina o outro. Eles vão ministrando um ao coração do outro, um ensinando o outro, e eles vão amadurecendo juntos nesse diálogo. Por isso que Deus colocou homem e mulher juntos. Para quê? Para que houvesse essa conversa e um pudesse ministrar ao coração do outro, um pudesse corrigir o outro. É esposo corrigindo a esposa, é a esposa corrigindo o esposo, um ajudando o outro nesse diálogo, nessa conversa, conversa santa, conversa bíblica, ministrando a palavra de Deus um ao coração do outro. Eles vão amadurecendo juntos. Existe esse amadurecimento quando existe diálogo dentro do casamento. Quando você vê um casal que não é maduro, não tem maturidade no seu casamento, você pode perceber o diálogo deles é um diálogo falho, não é? Às vezes pode até conversar, mas é uma conversa falha. Não existe diálogo de verdade, porque quando o casal conversa, ele amadurece, e amadurece juntos. Um outro benefício desse diálogo no casamento é o conhecimento mútuo. O casal passa a se conhecer. Olha, não dá para você imaginar que você vai conhecer a sua esposa ou o seu esposo com o passar dos anos, sem dialogar, sem conversar. Não é esse conhecimento mútuo,
ele não é passado só porque estamos no mesmo recinto, só porque estamos na mesma casa. Não. Esse conhecimento mútuo, ele é passado através da conversa. Vai se conversando, um vai dizendo o que gosta, outro vai dizendo o que não gosta, e aí eles vão se conhecendo mutuamente. Um vai dizendo aquilo que acredita, outro vai dizendo aquilo que não acredita, e eles vão se conhecendo mutuamente. Vai se conhecendo os gostos, vai se conhecendo as crenças, vai conhecendo qual é o tipo de coisa que ele ama, que ela ama fazer, quais são os seus hobbies, qual é o seu trabalho. Vai se conhecendo, o que ele gosta de fazer. Eu sei que o meu marido é engenheiro. Sim, mas lá na empresa dele, o que ele faz? O que ele mais gosta de fazer na engenharia? Minha esposa, eu sei que a minha esposa é médica. Sim, ela é médica. Qual é a especialidade dela? O que ela mais gosta de fazer? São detalhes que a gente vai conhecendo no diálogo do casamento. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que seu esposo gosta de comer, o que a sua esposa gosta de comer, o que eles não gostam, o que eles não suportam. É preciso conhecer, mas esse conhecimento mútuo só vem com o diálogo no casamento. Se não houver diálogo no casamento, você não tem como ter esse conhecimento aprofundado, certo? Existe um aprofundamento com o diálogo. O diálogo no casamento é essa sonda, né? Que vai aprofundando o conhecimento mútuo. Agora, quando existe diálogo, também existe crescimento espiritual. Especialmente quando nós falamos de um diálogo onde a palavra de Deus é ministrada um ao outro. Um diálogo onde o casal, ele não só conversa das coisas corriqueiras da vida, conversa da vida profissional, conversa sobre criação dos filhos, conversa sobre o lazer do casal, sobre a vida sexual, sobre a vida financeira, conversa sobre tudo, mas o casal especialmente cresce espiritualmente quando conversa a Escritura, quando um ministra a palavra ao coração do outro. Existe crescimento espiritual quando o diálogo ele é pautado pela Escritura, pela Bíblia Sagrada. Agora, o que fazer então? Chegamos no o que fazer. Se existe falta de diálogo dentro do meu casamento, o que eu devo fazer? Primeira coisa, converse com Deus. É preciso conversar com o Senhor. Primeiro, por quê? Porque se seu esposo não te ouve, Deus te ouve. Se a sua esposa não conversa com você, Deus conversa com você. Então converse com Deus, por quê? Porque Deus vai te ouvir e Deus vai te responder. Aí você tem um diálogo certo, quando você conversa com o Senhor. E mais, quando você pede a Ele, Ele te responde. Quando você conversa com o Senhor e pede para que haja diálogo no seu casamento, Deus vai te responder sobre isso. Olha o que diz aqui o salmista, no Salmo 116, ele diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, imite o salmista aqui, ele falou: eu amo o Senhor, eu amo conversar com Deus, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele inclina os seus ouvidos para mim. Às vezes nós encontramos esposas que reclamam que os maridos não as ouvem, não conversam com elas, não dão atenção para elas. E nós sempre dizemos: olha, converse com Jesus. A gente lê o Salmo 116 e diz assim: olha, ame conversar com o Senhor, Ele vai te inclinar para você
e ele vai te ouvir. E peça a ele que toque no coração do seu esposo, para que seu esposo lhe dê atenção e converse com você. Se tem alguém que pode mudar o coração do seu esposo e fazê-lo um marido que te dê atenção, e fazê-lo uma pessoa que dialogue com você e que goste de dialogar com você, esse alguém é Deus. Se tem alguém que pode tocar no coração dele, é o Senhor. Então, converse com o Senhor. Primeiro, você vai obter a atenção e a resposta de Deus. Segundo, Deus pode mudar o coração do seu esposo ou da sua esposa. Então, primeira coisa que você deve fazer, converse com Deus. Através da oração, através da leitura da palavra, converse com o Senhor. Segunda coisa que você deve fazer, a segunda dica que eu quero te dar é: converse assuntos do interesse dele ou do interesse dela. Algumas pessoas, algumas esposas e esposos vêm para nós dizendo da falta de diálogo dentro de casa, da falta de atenção. E quando a gente descobre, quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente descobre que elas só querem conversar assuntos do seu interesse. Aí o outro se retrai, né? O outro não quer, porque vai conversar só assuntos do interesse dela ou do interesse dele. Então a gente dá essa dica: você quer conversar? Você quer que seu esposo converse com você? Converse assuntos do interesse dele. Comece conversando esses assuntos. Mas como uma esposa disse uma vez, mas ele gosta de futebol, eu não entendo nada de futebol. Aí a gente disse para ele: olha, primeiro, descubra qual é o time dele. Você sabe qual que é? É o time tal. E falou o time, falou: então descubra algumas coisas sobre esse time. Não é? Hoje em dia está fácil, você pega a internet e você vai descobrindo algumas coisas sobre o time dele. Assista um jogo de futebol com ele. Não precisa assistir todos os jogos, mas assista um, para que você comente alguma coisa e ele vai perceber que você está interessada naquilo que ele gosta. E aos poucos você o vai atraindo para o tipo de conversa que você quer ter. Não é? Mas você precisa começar se interessando por aquilo que ele ou ela se interessa. Minha esposa, ela gosta de moda, mas eu não entendo nada de moda. Sim, procure saber. Você quer ter um diálogo com a sua esposa? Quer que ela converse com você? Ela gosta de moda? Ótimo, ela gosta de plantas, não é? Como a minha esposa gosta, a Ângela, ela gosta de plantas. Eu vou ver que planta que é essa, que é isso. Eu vou procurar saber para começar o diálogo com ela com aquilo que ela gosta. E a partir daí, a gente vai conversando até chegar a conversar aquilo que eu gosto. Mas eu começo com ela, né? Você deve começar com ele, você deve começar com a sua esposa, com o seu esposo, com assuntos que ele gosta ou que ela gosta. A Bíblia fala disso? Lógico que a Bíblia fala disso. Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 10, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Então busque o interesse do outro e não só o seu próprio interesse. E a boa parte das conversas é assim, tá? Boa parte dos casamentos que não tem diálogo, que tem essa falta de diálogo, geralmente o cônjuge que reclama que o outro não conversa, geralmente esse cônjuge que reclama, ele só quer conversar assuntos que interessam para ele. Então converse assuntos do outro, não é? Converse um pouquinho daquilo que o outro gosta, para você começar a atraí-lo para o diálogo.
E a terceira dica que eu quero te dar hoje, para evitar, para resolver essa falta de diálogo no seu casamento, converse as coisas com uma pitada de humor. Às vezes falta um bom humor. Uma vez um esposo e uma esposa estavam com problema na comunicação e a gente descobriu que o que faltava na comunicação deles era um pouco de humor. Ela, especialmente ela, só queria conversar assuntos sérios. Só se dirigia ao seu esposo para cobrar alguma coisa dele, né? Só se dirigia para ele para conversar assuntos de problemas da casa, né? Problemas financeiros, problema com os filhos, coisas que ela não estava gostando. Então ele começou a ficar chateado com aquilo e ele começou a dizer: eu não sinto vontade de conversar com ela, porque são só esse tipo de assunto. E nós conversando com ela, a gente conversou com ela dizendo assim: olha, tudo bem que você queira conversar assuntos sérios, e os assuntos sérios devem ser conversados, mas cuidado para você não estar cobrando demais, porque ao invés de chamar o seu esposo para conversar com você, você está afastando ele. Então, muito cuidado. Tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. Até os assuntos sérios existe um equilíbrio nisso, né? Meu pai dizia uma frase dos antigos, né? Tudo que é demais sobra. Então tome cuidado. Mas são assuntos sérios, precisamos resolver. Mas não é só assunto sério que vocês precisam resolver. E mesmo quando você for conversar algum tipo de assunto sério, cuidado com o mau humor. Cuidado para não colocar peso demais. Cuidado para não sobrecarregar, né? Para não jogar esse peso do mau humor, mesmo nos assuntos sérios, no seu esposo, na sua esposa. Ele vai fugir do diálogo, ela vai fugir do diálogo. Então, é interessante e é bom que você coloque uma pitada de bom humor, mesmo que o assunto seja sério. Agora, não confunda pitada de bom humor com piada. Não estou falando de piada, não é? Não estou falando que você vai dar um show de stand-up comedy, não é nada disso, você não vai fazer comédia, mas é uma pitada de bom humor. Para quê? Para que a conversa, o diálogo fique suave, não fique pesado demais. Olha o que o autor de Provérbios, lá, Provérbios capítulo 17, verso 22, ele diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Coração alegre é um remédio bom para o seu diálogo. Você vai conversar? Então, coloque uma pitada de bom humor naquilo que você vai conversar, porque isso vai atrair o seu cônjuge para a conversa. Eu queria deixar essas 3 dicas para você, para que você trabalhasse no seu casamento essa falta de diálogo, tá bom? Converse com Deus. Salmo 116. Converse assuntos do interesse do seu cônjuge e não só do seu interesse. Procure saber o que ele gosta de conversar e converse com ele. Terceiro, coloque uma pitada de bom humor nisso aí. Não fique só na conversa séria e pesada. Isso vai afastar o seu cônjuge da conversa que você quer ter com ele, do diálogo, da vida de diálogo que você quer ter com ele. Bom, é isso que eu queria deixar para você hoje, essas dicas para você acabar com a falta de diálogo no seu casamento. Que Deus abençoe o seu casamento,
que vocês tenham uma vida, um relacionamento de diálogo saudável, de um relacionamento com um diálogo harmônico e produtivo no seu casamento e abençoador. Que no diálogo de vocês abençoem um ao outro. Fique com Deus.